Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos os irmãos, amigos e inscritos. E a paz do Senhor Jesus abunde os vossos corações. Hoje é 28 de maio de 2022. Muita chuva aqui, meus irmãos. Choveu aqui aproximadamente quase 16 horas sem parar. Muita água, muita enchente, casas completamente invadidas por água. E nós estamos orando para que o Senhor cesse essa chuva, porque muitas coisas, muito sofrimento, muita gente desabrigada, muita gente passando por grandes problemas por causa de inundação. A chuva forte, fortíssima, que até eu fiquei aqui assustado com a chuva por conta da minha casa, de entrar água, né, no terraço. Mas graças a Deus não entrou. As canaletas estão totalmente tomadas. Aqui tem um Pantanal perto onde eu moro. E esse Pantanal é que auxilia, toda a água deságua nele. E é isso que ajuda a esvaziar as canaletas. Mas eu peço que os irmãos orem, porque a chuva está forte demais aqui. Desde ontem à tarde chove, veio parar agora ao 12h30, 12h40 foi que veio parar. Então imagine. Desde ontem à tarde chovendo sem parar até o presente momento. Chuva forte que os telhados não estão aguentando. Onde não tinha vazamento, está tendo vazamento. Então eu peço que os irmãos, vamos orar, né? Porque Deus é o dono da chuva, Ele é o Senhor do céu e da terra. Mas que tenha misericórdia, porque é muita chuva, é muita inundação. Aqui em Recife, em Pernambuco como um todo praticamente. Meus irmãos, eu quero trazer aqui esse vídeo. Eu acho esse vídeo muito importante para você que está me ouvindo. E eu quero que você preste bem atenção, porque o título desse vídeo ele diz: veja uma das grandes aflições da grande tribulação. Meus queridos, se as pessoas soubessem o que é realmente, o que vai ser a aflição da grande tribulação, elas não desejariam nem sequer sonhar em passar pela grande tribulação. Se as pessoas soubessem, pesquisassem, estudassem a fundo tudo que vai acontecer, relatado no Apocalipse, no livro de Daniel, em Mateus, Marcos, Lucas, elas não quereriam nem sonhar de a igreja passar pela grande tribulação, ou ela ficar para a grande tribulação, porque será uma aflição tão terrível, meus irmãos, que o Senhor Jesus disse que aqueles dias precisava ser abreviados, precisariam ser abreviados, ou seja, ao invés da grande tribulação ser os 7 anos, a grande tribulação será apenas 3 anos e meio. Ela começará na metade dos 7 anos, porque se fosse logo no início, após o arrebatamento, nenhuma carne se salvaria. Veja tal aflição que o mundo vai passar. Eu peço desculpa aos irmãos pelo som que está no fundo aí. O vizinho aqui está com som alto, mas eu vou tentar o possível passar as informações aqui para os irmãos nesse vídeo. Então, o texto que eu quero ler com você é muito importante que você venha a meditar, a refletir na aflição que vai existir durante a grande tribulação. Eu não vou citar tudo, eu vou apenas falar de uma das ou duas aflições que vai acontecer durante a grande tribulação. Meus irmãos, o texto que eu quero ler é em Mateus 24. Esse texto é polêmico. É polêmico porque as pessoas pegam ele e colocam a igreja nele. E o Senhor Jesus, ele não está falando aqui com a igreja. O Senhor Jesus está falando aqui com os judeus. Ele está fazendo uma referência a Jerusalém, aos judeus, à Judéia. Ele não está se referindo aqui à igreja, ele não está colocando a igreja aqui no contexto.
Até porque a igreja não tinha nem sido formada ali ainda. Ele estava conversando com os judeus, com os apóstolos, com os 12 que eram judeus. Então ele falando para que ficasse registrado para os demais descendentes dos judeus, ele fez esse alerta aqui. Então ele vai e diz aqui no livro de Mateus 24, 15, você vai ler até o 22, ele diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Está vendo? Está vendo que ele está falando com os judeus? Quem estiver na Judéia. Ele não está falando com a igreja. Ele está falando com os judeus que estiverem na Judéia. Fujam para os montes. Por que os judeus têm que fugir para os montes? Porque quem estiver sobre o telhado não deve descer e tirar alguma coisa de sua casa. Ele cita no verso 17. Porque quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Por que ele está falando isso? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não ficaria ninguém vivo para ver o Senhor Jesus voltar. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? Os judeus. Os judeus são os escolhidos. Os judeus são os escolhidos que ele se refere aqui. Agora, meus irmãos, vejam bem, vamos observar bem por que ele diz: quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Lá em Daniel 9, 27, o anjo diz assim a Daniel: e ele firmará um concerto, uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Que asa da abominação é essa? O anticristo vai profanar o templo. Quando terminar os 3 anos e meio, que ele matar as 2 testemunhas, e as 2 testemunhas ascenderem aos céus ressuscitadas, ali começa a grande tribulação. Por quê? Quando ele entrar no templo, conforme Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 2,7, que ele vai entrar no templo, profanar o templo. Como ele vai profanar o templo? Ele vai colocar uma imagem, a imagem da besta. Essa imagem talvez seja a imagem dele, talvez seja um androide, talvez seja um robô, uma imagem que fala. E para a imagem falar, certamente vai ser sobre meios cibernéticos, né? Sobre a inteligência artificial. Então ele vai colocar isso, talvez ele vai profanar com algum animal, uma imagem lá, o templo, o santo dos santos, como Antíoco Epifânio fez. Então, para quem não entende ou não conhece, não sabe, é preciso entender a história de Antíoco Epifânio. Quem foi Antíoco Epifânio? Antíoco IV Epifânio. Ele foi um tipo do anticristo. Para os judeus, ele era um tipo do anticristo. Então, o que é que aconteceu com Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio, ele é considerado pelos judeus como uma figura do anticristo. Antíoco IV Epifânio foi um rei da dinastia Seleucida. Ele era filho mais novo de Antíoco III Magno ou Antíoco Grande, que governou entre 223 a.C. até a sua morte. Em 175 a.C., Seleuco IV é assassinado e assume o poder o seu irmão, o fulaninho Antíoco IV Epifânes. Por volta de 170 a.C., Antíoco IV Epifânio centrou a sua atenção na Judéia, assaltou Jerusalém, saqueou o templo, ordenando uma terrível carnificina contra os judeus. Procurou insistentemente helenizar o povo judeu. Antíoco Epifânes usou a força e a brutalidade sem limites, resistindo com todo o seu poder a tudo que era sagrado e divino. O anticristo vai ser assim, vai ser bem pior do que ele.
pelo judaísmo, tudo que era sagrado e divino pelo judaísmo, procurando estabelecer a helenização deste seu novo território, proibindo radicalmente a adoração e a obediência ao Deus verdadeiro, a Yahvé. Proibiu a observância do Shabá, que é a guarda do sábado, dia de descanso e adoração a Deus pelos judeus. Proibiu os cultos no templo, a prática da circuncisão e forçou os judeus a comerem alimentos considerados impuros pela lei de Moisés. No templo, Antíoco Epifânio sacrificou porcos no lugar santo, em honra a Júpiter. De acordo com a lei judaica, os porcos eram animais imundos. Não se devia tocá-los ou comê-los. E até hoje eles pensam assim. Sacrificar um porco no templo era o pior insulto que o inimigo poderia cometer contra os judeus. Então, quando o Senhor Jesus ele faz referência aqui, quando pois virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, o Senhor Jesus manda entender. Por quê? Os judeus quando virem, se eles lerem isso aqui, eles vão se lembrar. Quem lê isso aqui, algum judeu lê, ou quem estiver na tribulação, na grande tribulação lê, vai entender o momento que começa a grande tribulação. Então, o que falou o profeta Daniel, está no lugar santo que ele entenda, ele faz referência à abominação da desolação, que o profeta Daniel fala lá em Daniel 9:27, que na metade da semana ele vai romper o sacrifício, porque os judeus vão voltar a sacrificar durante a tribulação. Ele vai autorizar os judeus a sacrificar, ele vai autorizar os judeus a voltar com seus rituais, e ele vai por 3 anos e meio enganar, vai fazer um acordo ali com os judeus quando eles construírem o terceiro templo. Só que até os 3 anos e meio, até terminar, ele não vai adentrar no templo, ele vai ficar de fora. Ele vai permitir os judeus fazerem sacrifícios, ele vai permitir os judeus praticarem a sua religião. Mas no momento em que ele entrar no templo, sentar no templo e profanar o templo, é aqui que o Senhor Jesus diz que é preciso que quem lê entenda. A abominação da desolação é quando ele vai colocar uma imagem no templo, profanando, igualmente fez Antíoco Epifânio. Então ele é o Antíoco Epifânio é o tipo do anticristo, ele representa o anticristo. Então as atrocidades que Antíoco Epifânio, as barbaridades que Antíoco Epifânio cometeu, a carnificina que Antíoco Epifânio cometeu, o anticristo vai fazer muito pior. Antíoco Epifânio chegou a arrancar crianças, os bebês do ventre da mãe. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui, por isso que ele diz que quem estiver na Judéia fuja para os montes. Por quê? Porque no momento em que o anticristo profanar o templo, ele vai se revelar. Ele vai dizer aos judeus, olha, eu não sou o Messias de vocês. Eu sou Deus. E os judeus não aceitam quem se identifica como Deus. Como o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um. Aí eles disseram, blasfemou. Por quê? Porque eles não aceitam que ninguém se identifique igual ao Pai, igual a Jeová, igual a Deus, o Pai, igual a Yahvé. Então o anticristo ele vai arrancar do ventre das crianças, ele vai começar a matar os judeus de uma forma terrível. Hitler foi outro tipo do anticristo que matou 6 milhões de judeus. Então Antíoco Epifânio vai tentar exterminar a raça judaica. Satanás nele vai tentar aniquilar os judeus, porque esse sempre foi o desejo de Satanás. Aniquilar a raça judaica, aniquilar o povo judeu. Então ele vai começar a matar. Aí o Senhor Jesus faz o alerta. O Senhor Jesus está falando com os judeus. Aí o Senhor Jesus diz, então quem estiver na Judéia, a Judéia é lá em Israel, não é nos países, na Judéia é Israel. Então o Senhor Jesus está falando com os judeus no momento da tribulação, da grande tribulação. O Senhor Jesus diz, não, fujam para os montes, porque ele vai começar a matar os judeus. Quem estiver sobre o telhado, não desça. Não tire coisa alguma de sua casa. Por quê? Porque ele vai mandar invadir as casas. O exército do anticristo vai invadir as casas dos judeus. Quem estiver no telhado, não volte atrás para buscar suas vestes.
Por quê? Porque pode ser pego por ele, com certeza vai ser pego por ele. Porque ele vai exterminar todo judeu que ele vê pela frente, ele vai mandar matar. Mas o Senhor Jesus diz, quem estiver no campo, não volte a buscar suas vestes, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Por que, meus irmãos, o Senhor Jesus está dizendo isso? Alguns acham que é porque as crianças vão ser arrebatadas e aí as grávidas vão ficar sem o seu filho no ventre, ou as mães amamentando, as crianças vão desaparecer. Não é isso. Não é isso. Na verdade, nós não sabemos até que idade as crianças serão arrebatadas. Eu creio que as crianças que vão ser arrebatadas sejam as crianças cristãs, convertidas, aquelas que tiveram o seu coração focados e voltados para o Senhor, porque hoje já tem crianças com 6, 7, 5, 6, 8 anos, que já estão com o coração muitas vezes pervertido, por conta da influência da mídia, por conta da influência de desenhos animados, por causa de ocultismo, de filmes, de novelas. Então muitas crianças já estão muitas vezes com comportamentos contrários a Deus. Então eu acredito que essas crianças não serão arrebatadas, mas as recém-nascidas, com certeza, eu acredito que elas serão arrebatadas, as que estiverem nas maternidades. E as que estiverem no ventre, eu creio que não serão arrebatadas. As que estiverem no ventre, eu não creio que vão ser arrebatadas. Por quê? Por isso o Senhor Jesus disse aqui, ai das grávidas. Por que ai das grávidas e as que amamentarem? Porque ele vai tirar os filhos dos judeus. Ele vai tirar os filhos dos judeus das mãos das mães, do peito das mães que estarão amamentando, e vai matar, para que a descendência judaica não prolifere. Ele vai arrancar do ventre das mulheres grávidas os filhos das judias. Ele vai arrancar do ventre das mulheres grávidas o seu filhinho, o filhinho que estiver lá no ventre. Então, por isso que o Senhor Jesus disse, ai das grávidas. Por quê? Porque ele vai mandar cortar a barriga para matar a criança que estiver lá no ventre, para que a descendência dos judeus seja exterminada. Mas quem vai fazer isso? Vai ser o anticristo encarnando Satanás. Satanás está com tanto ódio e ele sabe que pouco tempo lhe resta, que no final de 7 anos ele vai ser preso, que ele vai arrancar do ventre das mulheres grávidas os filhos, e as que estiverem amamentando ele vai mandar tirar dos braços das mães e vai decapitar, vai matar a espada ou a tiro, ou vai mandar queimar as crianças. Tantas crianças amamentando, como as mães que estiverem grávidas, ele vai mandar arrancar do ventre. Veja tal sofrimento que acontecerá durante a grande tribulação. É por isso que nesse momento, quando ele profana o templo, é o momento do início da grande tribulação. Então o Senhor Jesus, ele é bem claro aqui quando ele diz, porque haverá então grande aflição, quer dizer, aí começa a grande aflição, a grande tribulação. Aí vem o derramamento das taças. Aí Deus vai fazer o que com o anticristo? O reino do anticristo vai se tornar tenebroso. Lá em Daniel capítulo 12, verso 1 diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. O grande príncipe que se levanta pelos filhos do povo de Daniel. Ou seja, que se levanta pelos judeus. Porque quando o anticristo começar a tocar nos judeus, dizer eu vou exterminar a raça judaica, Deus vai levantar Miguel, glória. Deus vai levantar Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, pelos filhos do povo de Daniel, para defender os judeus. Porque senão o diabo, no anticristo, vai matar toda a raça judaica. Mas o Senhor Jesus não vai permitir, Deus não vai permitir. Ele levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do povo de Daniel, para livrar todo aquele que for achado escrito no livro. Leia lá Daniel 12:1 e você vai ver isso. Então aqueles que estiverem com os seus nomes escritos no livro da vida, que tiverem se convertido ao Senhor Jesus, Deus vai livrar das mãos do anticristo. Deus vai livrar para que quando o Senhor Jesus voltar, os judeus que restarem, que conseguirem sobreviver e fugir, escapar dele, mesmo sem ter se convertido, eles vão se escapar, eles vão conseguir escapar do anticristo. Por isso Jesus disse, não volte, não volte, fuja para os montes, porque os judeus vão fugir para os montes,
para poder escapar do anticristo, e quando Jesus voltar, ter judeu para ver Jesus voltando, e eles vão lamentar, prantear, eles vão chorar amargamente, porque eles vão se arrepender e eles vão reconhecer Jesus como Messias. Então veja, tal será a aflição da grande tribulação, porque vem os 7 selos, vem as 7 trombetas com as suas grandes catástrofes que serão derramadas na terra. Vem as 7 taças da ira de Deus, da metade para o final. Por isso que Deus só vai derramar as taças lá no capítulo 15 de Apocalipse. E Deus vai ter que se esconder, Deus vai ter que ficar dentro de um templo para não ver a aflição da grande tribulação. Tal vai ser a aflição da grande tribulação. Deus vai ter que se recolher. E está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 15, que ninguém poderá entrar ali até que as taças sejam derramadas. Ninguém pode entrar, nem anjo, nem querubim, nem serafim, nem arcanjo, nem príncipe, nem principado, nem potestade, nenhum anjo do céu. Ninguém vai poder entrar nesse templo onde Deus vai estar de costas, assim como ele deu as costas para não ver Jesus morrendo na cruz, e Jesus se sentiu abandonado porque ele não suportou ver o filho naquele estado. Deus também vai dar as costas para não ver o povo morrendo, para não ver um homem que ele criou, ele derramando as taças para julgar, para tentar voltar esse povo para ele. Por isso que em Apocalipse capítulo 14, verso 6, o anjo diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vindo o grande dia do seu juízo. Temei a Deus e dá-lhe glória a todo povo, tribo, língua e nação, para que as pessoas se voltem. É o último aviso que Deus vai dar, porque ele sabe o que vai acontecer, meus irmãos, na metade da grande tribulação para o final. A metade da tribulação, os 3 anos e meio para o final, ou seja, os últimos 3 anos e meio, será a grande tribulação. Será esse tempo de aflição, qual nunca houve desde a fundação do mundo e nunca jamais haverá. Por isso que a igreja não estará inserida nesse contexto, porque toda a terra vai ficar num reino tenebroso. Deus vai começar a derramar a ira dele sobre todo o mundo. E aqueles que ficarem na grande tribulação vão sofrer demais. Vai ter que segurar a força, vai ter que não negar o Senhor Jesus para poder ser salvo, porque se negar perde a salvação, se receber a marca da besta perde a salvação, se adorar o anticristo que ele vai obrigar a adorar, perde a salvação. E a terra toda ela vai adorar o anticristo, Apocalipse 13, 8, e adoraram-na todos que habitam sobre a face de toda a terra. Toda a terra vai adorar o anticristo, menos os inscritos no livro da vida, ou seja, aqueles que estiverem firmes com o Senhor Jesus, aqueles que estiverem firmes no propósito, vão ter o seu nome escrito no livro da vida e não vão de modo algum adorar o anticristo, mas vão conseguir fugir, vai conseguir se esconder. Mas a maioria, meus irmãos, dos convertidos na grande tribulação vão morrer queimado, decapitado, fuzilado, vai morrer atrocidade pelo anticristo. Vai morrer, irmãos, porque o anticristo é o próprio Satanás encarnado com todo o ódio. Pense em todos os homens ruins da face da terra que já existiu. Junte todos eles, não dá metade do que é a maldade do anticristo, porque é o próprio Satanás encarnado na pessoa do anticristo para exterminar a raça judaica, para exterminar tudo aquilo que se chama Deus, para exterminar os cristãos que firmarem-se com o Senhor durante a tribulação e a grande tribulação, para exterminar aqueles que não adorarem a Ele, para exterminar aqueles que não aceitarem a sua marca. Ele quer levar para o inferno. Ele quer levar a alma das pessoas para o inferno, porque ele sabe que no final do milênio ele vai ser lançado no lago de fogo. E ele sabe que no final de 7 anos ele vai ficar preso por 1000 anos ali em tormento, já em tormento ali no abismo, preso em escuridão, em cadeias. Ele e todos os demônios. Então, meus irmãos, a aflição da grande tribulação é algo tão terrível que Jesus disse: ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Por que não seja no sábado? Porque os judeus guardam o sábado. Então, se os judeus estiverem
no sábado começar a grande tribulação, meus irmãos, o anticristo vai conseguir pegar os judeus dentro de casa e vai fazer uma carnificina com os judeus. E se for no inverno, mais ainda, porque no inverno os judeus não saem, eles ficam dentro de casa também. Então, tanto no inverno quanto no sábado, os judeus ficam reclusos por causa da neve, por causa do frio. Então, eles ficam mais dentro de casa no inverno. E no sábado, eles ficam tudo dentro de casa, meus irmãos, guardando o sábado. É por isso que o Senhor Jesus disse: ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, e ai das grávidas que estiverem naquele dia, porque ele vai arrancar o feto da barriga das mães, para que não haja descendência judaica, e ele vai mandar matar as crianças que estiverem mamando, as mães estiverem amamentando as crianças, para que a raça judaica, para que o povo judeu seja exterminado. Mas se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do povo de Daniel, e livrará todo aquele que foi achado inscrito no livro. É isso. Aí alguns acham que é a igreja que vai ser arrebatada durante a tribulação, a grande tribulação, e vai ser livre, porque vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Não é isso, meus irmãos. O Senhor Jesus está falando isso aqui, e o anjo está falando lá para Daniel, que os filhos dele vão ser livres, aquele que tiver escrito no livro. Aqueles que se converterem vai ser salvos, porque vai reconhecer Jesus como o Senhor. Mas aqueles também que conseguirem escapar do anticristo no fim da tribulação, eles também vão ser salvos, vão adentrar no milênio, vão inaugurar o milênio. Por quê? Porque eles vão se arrepender e eles vão reconhecer Jesus como Messias e vão se render a Jesus, e ali eles vão inaugurar o reino milenar, e a raça judaica e o povo judeu vai dar continuidade à sua origem. E o Senhor Jesus vai reinar em Jerusalém ali, junto com os judeus e junto com a igreja. Então, todos os povos vão convergir ali para Jerusalém. Mas a grande aflição da grande tribulação é algo tão terrível, tão terrível, tão terrível, que aqueles dias têm que ser abreviados. Não pode ser 7 anos de grande tribulação, tem que ser 3 anos e meio só. Porque senão nenhuma carne se salvaria, ninguém ia ver Jesus voltar. Aí não ia se cumprir Apocalipse 1:7. Todo olho o verá, até mesmo que o transpassaram. Quem transpassou Jesus foram os judeus. Então quem vai ver Jesus voltando é esse povo que transpassou, vai ver Jesus voltando. Mas se esse povo for exterminado, todos eles for exterminado, não veria nenhum deles iam ver Jesus voltar, e não ia se cumprir. Não ia se cumprir o que Apocalipse 1:7 diz. Até mesmo que os transpassaram vai ver Jesus voltando em glória, junto com todas as outras nações que restarem vivas, e junto também com os mortos e todo aquele que estiver no Hades. Todo olho, morto, vivo, no Hades, todo olho vai ver Jesus voltar em glória. O que é diferente do arrebatamento. O mundo não vai ver Jesus voltar para arrebatar a igreja. Amém, meus irmãos? Então eu queria trazer esse vídeo aqui para explicar a você. Porque as crianças que serão arrebatadas, eu creio que serão as crianças inocentes, as crianças recém-nascidas, crianças até uma certa idade, que eu não sei qual a idade, mas Deus sabe. Mas aquelas crianças que tiver 6, 5, 4, 7 anos, 8 anos e tiver o coração pervertido por esse sistema diabólico maligno que Satanás tem implantado na terra, eu não creio que ela vai ser arrebatada, porque já existem crianças de 6, 7 anos que odeiam Deus, que não quer saber de Deus, que é ateia, porque tem sido manipulada pela mídia, tem sido manipulada pelas novelas, pelos filmes, pelos desenhos animados, pela bruxaria, pelo ocultismo e pelo próprio Satanás. Jogos, e elas têm se tornado inimigas de Deus. Como vai ser arrebatada? Então nós não sabemos realmente a idade das crianças que vão ser arrebatadas. O que eu sei é que serão aquelas que estiverem com o coração inocente perante o Senhor, e aquelas que estiverem com o seu coração voltado para o Senhor, convertido. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar aqui esse vídeo para você. Eu sei que eu fui rápido, falei rápido, mas dá para você entender tal a aflição que as mães vão sofrer, as grávidas e as que amamentarem, porque Antíoco Epifânio, ele arrancou do ventre as crianças para matar e exterminar com a raça judaica.
com o povo judeu. O diabo, no anticristo, vai arrancar do ventre as crianças e vai matar aquelas que estiverem mamando, as mães estiverem amamentando. Por isso que o Senhor Jesus disse: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu levei 30 minutos e 14 segundos ou mais para fazer esse vídeo. Mas Deus abençoe, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e faça o seu comentário. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus e ótimo sábado. Amém.